Olá, alunos! Eu sou a professora Daniela e essa é mais uma aula de história do 8º ano. O assunto, então, é sobre povos africanos, principalmente na Antiguidade e Idade Média. A primeira característica geral dos povos africanos era a importância dada à família. Então, para eles era importante fazer de tudo para manter a família viva, que essa família nunca morresse. E para isso era necessário valorizar a fertilidade. Então, era necessário, então, que as mulheres da sociedade tivessem muitos filhos, que os maridos pudessem ter várias esposas e que essas esposas pudessem ter vários filhos. Então, tudo relacionado à fertilidade, a ter muitos filhos, eles procuravam fazer. Exatamente para garantir que aquela comunidade, que aquela sociedade não morresse de forma alguma. Outra característica muito importante é a da responsabilidade coletiva. Então, esses povos procuravam trabalhar todos pela comunidade. Então, não tinha essa de trabalhar de forma individual, como nós temos hoje, que cada um trabalha pelo seu sustento, ou no máximo pelo sustento da sua família. Não. Todas as pessoas do povo trabalhavam para manter o povo. Todos faziam uma função, ou duas, ou três, para manter o povo. Eles tinham um pensamento de todos trabalharem em comunidade pela comunidade. E isso era uma característica bem importante dos povos africanos. Então, nós temos aqui no mapa os reinos sudaneses. Os sudaneses ficavam no norte da África. E os reinos que faziam parte dele eram o reino de Gana, o reino de Mali e o império de Songhai. Nós temos aqui em primeiro lugar o reino de Gana, que ele se formou no século III, mas o apogeu, o crescimento dele foi mesmo no século VII até o século XI. Então, como nós vemos aqui, ele foi um reino bem comercial, que fazia comércio principalmente entre os ganeses e os árabes. Então, eles trocavam ouro e noz de cola por produtos como tecidos, cobre, sal, joias, tâmaras e figos. Esses eram os seus produtos principais. E depois eles ficaram fracos com a invasão de outros povos, que depois nós vamos ver um deles que acabou invadindo, que era o reino de Mali, lá no século XIII. Aqui na foto nós temos aqui as ruínas de Cumbi Salé, que era a antiga capital do reino de Gana. Depois nós temos então o reino de Mali, que se desenvolveu entre os séculos XIII e XVI, como nós vemos no mapa aqui. Os principais produtos desse reino eram o ouro e a noz de cola. E esse reino se tornou muito, muito rico por isso. Tanto que nós temos aqui a imagem do imperador Mansa Musa, que era um dos imperadores mais ricos de todos os tempos, exatamente por esse poder todo que ele conseguiu através do comércio desses produtos. E a cidade importante deste reino era de Timbuktu. Depois nós vamos ver então que este reino de Mali foi invadido e incorporado ao Império de Songhai, como nós vamos ver a seguir. O Império de Songhai se desenvolveu no entorno da cidade de Gao e depois, no século XV, conquistou outras cidades, como Djané e Timbuktu. O poder era bem centralizado por um imperador, não é? E era um império que abrigava muitos estudantes. Sabe por quê? Porque ela desenvolveu a ciência islâmica. Isso então atraiu esses estudantes. Depois, os marroquinos invadiram a cidade de Timbuktu e esse império também se acabou. Agora vamos falar a respeito dos reinos iorubás, que ficavam bem na região sudoeste da África, onde fica a atual Nigéria. Então, nós vamos falar dos dois principais reinos que fazem parte dos reinos iorubás. A cidade-estado de Ifé
E o Reino de Benim. Nós temos então a cidade-estado de Ifé, que era o conjunto de aldeias de agricultores e comerciantes, foi formado lá no século VI, até mais ou menos o século XVI. Mas que até hoje ele é um grande centro de peregrinação religiosa. Isso é um local onde muitas pessoas vão por conta da sua grande importância religiosa. Então, uma das características é o comércio, né? Pois ele era um grande entreposto comercial. Entreposto quer dizer um grande local para trocas comerciais, trocas de produtos. E também um centro religioso, um local onde eram feitos rituais para então os seus orixás. No caso aqui também a arte era muito importante, principalmente pelas suas esculturas de figuras humanas feitas de bronze e terracota, como nós temos nessa imagem, por exemplo. Temos o grande reino de Benim, que se desenvolveu entre os séculos XII e XIII. Depois, no século XV, recebeu os europeus e depois o reino se acabou lá pelo século XIX, com a invasão dos britânicos. Então nós vamos ver como ele foi formado, não é mesmo? Ele vivia principalmente do comércio também, como os outros povos que nós vimos antes. Ela foi habitada primeiro pelos povos Edos. A região do Benim também se dividia em vários mini-estados, que aos poucos eles foram se unindo cada vez mais, certo? E também um grande destaque que nós temos na imagem, as esculturas de cobre e bronze, que eram fabricadas por lá. Uma arte muito bonita, não é mesmo? E por último nós temos os povos bantus, que ocupam o centro-sul da África e começaram a habitar esta região lá por volta do ano 1000 a.C. No mapa podemos ver vários desses povos bantus principais: Ruanda, Lunda, Quiloa, Motapa, Zimbábue, Sofala, mas nós vamos hoje falar do principal, que foi o Reino do Congo. E o Reino Congo foi fundado então no século XIV. A principal atividade deles era o comércio de tecidos, sal, metais e derivados de animais. Então vejam, depois Portugal passou a influenciar muito esse reino, pois depois do século XV, o Reino do Congo passou a ter fortes relações com os portugueses. Com isso, ele se tornou depois um reino cristão e também se caracterizou pelo sincretismo religioso. O que é isso? Sincretismo é a mistura de duas religiões, a religião deles e a religião cristã, pois ele misturou as crenças congolesas e as crenças cristãs. E para termos ideia de como esse reino foi grande, nós temos aqui a imagem da cidade de Luongo, no Reino de Congo. Terminamos mais uma aula de história, um resumo aqui da nossa matéria. Agradeço a vocês a atenção e qualquer dúvida, entre em contato comigo ou entre em contato no site. Espero vocês então até o próximo vídeo, até a próxima aula. Beijos e cuidem-se!